Hoje foi um dia difícil para você, não é verdade? Hoje foi um dia em que você teve que aguentar calada, teve que aguentar calado algumas situações que você queria enfrentar gritando. Hoje foi um dia complicado para você, mas deixa eu te falar uma coisa, que hoje também foi um dia em que Deus esteve do teu lado em cada momento. Hoje foi um dia em que você sentiu vontade de chorar. Foi um dia que você sentiu vontade de gritar. Mas sabe aquele momento da vida em que a gente não tem força nem para se defender? Sabe aquele momento da vida que a gente busca força até para expressar o nosso sentimento, a nossa revolta? Que falta força para gritar, falta força para a gente tirar satisfação. Talvez esse tenha sido esse teu dia. Mas Deus mandou eu vir aqui dizer para você que Ele esteve do teu lado hoje. Em cada momento desse dia, Deus do Rebedergia Subicalamandarai, Deus esteve do teu lado para te acolher, para te sustentar, para te segurar na mão, para te... Eita, Deus tremendo! Hoje Deus me disse: Samuel, eu vou me apresentar porque eu tenho uma obra linda para fazer na vida do meu filho, para fazer na vida da minha serva. O Senhor me trouxe aqui com uma palavra de ânimo que vai virar uma chave no seu coração, porque hoje Deus manda dizer assim: eu vou te abraçar, guerreiro. Hoje Deus manda dizer assim: guerreira, eu vou te abraçar, minha serva, meu filho. Hoje Deus manda dizer assim: não se preocupa não com quem disse, com o que aconteceu, com o que deu errado, com o que você perdeu. Porque hoje Deus, Ele te abraça. Ele me trouxe com uma palavra de ânimo hoje para o teu coração. Não sei a dor que você está carregando, não sei o peso que está na sua alma, não sei a angústia que o diabo fez você carregar no seu peito. Eu sou só um simples mensageiro que tem uma palavra de cura de Deus liberada para a tua alma hoje. Eu sou apenas um simples mensageiro que tem uma palavra direcionada, guiada, preparada por Deus, preparada por Jeová hoje, para ser liberada para o seu coração, para ser disponibilizada para essa tua alma. Porque talvez você chegou aqui pensando que tudo ia acabar, pensando que ia desmoronar, pensando que nada ia dar certo, e Deus está dizendo: eia, escuta, porque o diabo vai ficar envergonhado, porque Deus hoje já preparou a cura, já preparou a alegria, já preparou o renovo, já preparou a dupla honra, já preparou a transformação, a providência, já preparou tudo para que o seu coração seja devidamente impactado por Deus, para que o seu coração seja devidamente renovado pelo céu, para que o seu coração seja devidamente envolvido pela graça, pela glória, pelo poder, pela virtude, pela maravilha, pela unção do maravilhoso, eterno, poderoso, grandioso, glorioso Espírito Santo de Deus.
manda calamanda rabadaga sode kementri que a for que le mandou remenagasai. O Espírito de Deus hoje se apresenta para dizer para você hoje: se levanta, guerreira, se levanta, guerreiro desse chão, porque tem muita coisa para te comontre que a sai. Tem muita coisa para tu viver, guerreira. Tem muita coisa, guerreiro de Deus, serva do Senhor, para você viver. Tem muito chão para você pisar, tem muito propósito para você alcançar, tem muita promessa deliberada pelo céu. E hoje Deus me trouxe aqui com compromisso, com propósito, para preparar o seu coração, para girar essa chave dentro de você, que vai trazer ânimo. Daqui a pouquinho eu vou levantar um clamor profético. Daqui a pouco eu vou orar com você. Daqui a pouco eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Porque Deus me disse: Samuel, essa pessoa é uma pessoa valiosa. Essa pessoa que se encontra nesse vídeo, Samuel, é uma pessoa preciosa para mim. É uma pessoa muito importante para mim. Muito especial. Que Deus tem um carinho imensurável. Um carinho enorme Deus tem por você. Deus tem um carinho enorme por você. E hoje Ele manda dizer assim: não pouparei esforços, não medirei forças, para fazer você ver com os teus olhos o sobrenatural. Separe alguns segundos agora do seu tempinho. Entra aqui agora nos comentários, em algum lugar, coloque o seu nome, o seu pedido de oração, que eu quero orar por você agora. Daqui a pouco eu vou colocar na oração, porque antes deste vídeo acabar, eu quero unir a minha fé com a sua, apresentar cada pedido, cada nome, cada projeto. Se tiver alguém, um parente, um ente querido, um projeto, algo do seu coração, um propósito que você tem com Deus, apresente aqui. Coloque nas orações que eu quero colocar no joelho. Eu quero orar junto com você, porque eu creio que Deus hoje, Ele vai se apresentar como Deus de cura, como um Deus que não vai deixar você na mão, como um Deus que vai te ajudar, vai acolher, como um Deus que vai tratar nesse cenário esse de dor, cenário esse de choro, mas um cenário em que você vai dizer assim: Deus me ajudou. Pega o teu copinho com água. Hoje nós vamos fazer a oração da cura espiritual. Deixe o seu copinho com água separado, que daqui a pouquinho nós vamos consagrar a água como de costume. Quem me acompanha todos os dias aqui, me acompanha já sabendo que nós vamos fazer este ato profético, porque quem me acompanha também participa da oração da água, em que a gente vai consagrar a água. A gente vai apresentar a Deus a água consagrada. Vai colocar no altar do Senhor esta água e vai deixar na mão de Deus, porque eu creio que hoje Deus, o Senhor, Ele vai tocar na tua estrutura interior, seja nos órgãos, seja no coração, seja no emocional, seja na saúde, seja no psicológico, seja na tua estrutura física, no teu organismo. Eu não sei, quem está enfermo, quem está triste, angustiado, quem está fraco, Deus vai tocar e vai curar. Um simples ato profético, uma simples oração, um copo com água, pode surtir um efeito muito grande na tua vida por meio da fé. Mas me escute, porque a mensagem hoje, Deus me disse que é uma mensagem proporcionada por Deus para girar uma chave no teu coração. É uma mensagem preparada por Deus para que você sinta o toque dele. É uma mensagem que Deus preparou hoje para você entender que o Senhor, Ele tem plano, Ele tem propósito em todos os processos da vida. Que o Senhor, Ele conhece a tua limitação.
que o Senhor, Ele sabe da sua dor. Porque talvez hoje você tenha dito assim: Deus, eu já perdi demais. Eu já vi muitas coisas saindo da minha vida. Eu já vivenciei muitas coisas que deram errado, Senhor. Talvez você tenha dito assim: Deus, muita coisa está dando errado, a minha vida está desmoronando, nada está dando certo, eu não estou conseguindo, eu não estou conquistando, as coisas não estão fluindo da forma como eu esperava, Senhor. E agora? O que vai ser? O que eu faço? Como que eu resolvo? Para onde eu vou, Senhor, se eu só tenho o Senhor para me acolher, para me ajudar, para me sustentar? E papai está dizendo hoje: eu tenho cura para você, eu tenho renovo para você, eu tenho vitória para você, eu tenho dupla honra para você, eu tenho providência para você, eu tenho crescimento para você, eu tenho milagre, eu tenho direcionamento, eu tenho mudança, eu tenho, meu Deus do céu, o melhor preparado para a tua casa, o melhor preparado para Derg andará manda calabachorremedequiasai. Eu tenho o melhor para você. A palavra do Senhor para a sua vida hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. E escute com muita atenção, porque hoje eu vim aqui com uma palavra de cura, de ânimo, de fortalecimento, e fazer a oração que Deus me pediu. Porque o que mais vai ter nesse vídeo, além das mensagens proféticas da palavra, o que mais vai ter nesse vídeo é oração, é decreto de Deus. Eu já quero perguntar a você: você crê no poder da oração, no poder da palavra de Deus? Confirma aqui, digita aí do lado: pastor, eu creio no poder da oração. Clica no coraçãozinho, clica no joinha aqui do lado para dar uma força para essa mensagem. Escute, guerreira, querido, querida. Papai hoje marcou um encontro com você. Tem gente que não crê no que eu estou falando. Tem gente que não crê na mensagem de Deus. Os incrédulos não ouvem. Mas a Bíblia diz assim: se credes, verás a glória de Deus. Evangelho de João capítulo 11. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas capítulo de número 20: crede nos profetas e prosperareis. Hoje eu quero despertar em você, por meio da palavra de Deus, essa fé que está às vezes um pouco escondida, essa fé que talvez ela esteja dormindo dentro de você. Deus vai despertar, Deus vai acender, Deus vai aquecer a fé que há dentro de você. Telebato que me assou rabada calamandaraya sube calachai. Deus vai aquecer. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim para os seus discípulos, para a multidão. Porque no cenário de Mateus, no capítulo 11, você vai ver que Jesus ele está diante da multidão. No cenário de Mateus capítulo 11, você vai ver que Jesus ele está diante da multidão. E a Bíblia diz que dois mensageiros, no Mateus capítulo 11, se você for ler Mateus 11, você vai ver que Jesus está falando de João Batista. Dois mensageiros vêm a mando de João Batista. João Batista olha para eles e diz: vão até Jesus e perguntem para ele se ele é quem realmente a gente devia esperar, se é o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Vá até Jesus e pergunte para ele, diga que foi João Batista que mandou perguntar. Os discípulos de João, os mensageiros de João vão até Jesus. Jesus está diante de uma multidão pregando,
curando, libertando, transformando vidas. Jesus está diante de uma multidão, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando os paralíticos, curando os surdos. Jesus está ali no meio da multidão. Aí alguém toca no ombro de Jesus e diz: Jesus, tem 2 discípulos de João Batista querendo falar com o Senhor, manda eles vir aqui. Aí os discípulos de João Batista, no meio de todo mundo, diz: João Batista, lá na prisão do palácio do rei Herodes, ele mandou a gente vir aqui perguntar se você é mesmo o Messias ou se a gente deve esperar outro. Aí Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos de João: voltem lá e falem para João Batista o que vocês viram. Os cegos veem, os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, os paralíticos são curados, andam. E o evangelho está sendo pregado aos pobres, aos oprimidos, aos cativos, para se cumprir o que o profeta Isaías falou no capítulo 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos cativos, pôr em liberdade aos oprimidos de coração, dar vista aos cegos, pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava ali cumprindo o que Isaías disse. E ele disse: vai, diga para João Batista o que vocês estão vendo. Eles foram, disseram exatamente o que Jesus, e João Batista disse: já basta. Agora eu me despeço satisfeito. Aí Jesus está no meio da multidão, preste bem atenção. O texto fala que Jesus está no meio da multidão, falando com todo mundo, e de repente Jesus começa a escutar um burburinho, uma conversinha. De repente o cenário começa a mudar, porque todo mundo começa a questionar o porquê que João Batista estava duvidando se realmente era Jesus. E a conversa era sobre João Batista. Aí Jesus, ele abre a sua boca, começa a falar dizendo assim: por que vocês estão aí falando de João Batista? Quem é João Batista? O que dizer de João Batista? Porque ele era um caniço agitado pelo vento. Mas o que eu digo de João Batista, se ele era profeta, era muito mais do que profeta. Porque eu vos afirmo que antes de João Batista não existia profeta maior que João Batista. Dos nascidos de mulher não existia um maior que João Batista. Mas aquele que for menor no reino de Deus, esse é maior que João Batista. Mas o que dizer sobre João Batista? Um homem vestido de pele de camelo, que muitos diziam: lá vai um homem vestido de pele de camelo. O que dizer de João Batista? Porque ele não era alguém que se vestia com púrpuras, com linhos finos, com roupas ornamentadas, não. Porque eu vos afirmo, Jesus disse, que o reino de Deus, ele tem sido ganho à força. Porque os profetas profetizaram, até João Batista, acerca da minha vinda, acerca de mim. Mas eu vos afirmo que o reino de Deus é para aqueles que se esforçam. Aí mais na frente Jesus está pregando, falando sobre ele e falando sobre João Batista. Capítulo 11, versículo 28, Jesus está dizendo ali: ei, vocês, venham a mim os que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, afligidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo
Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus interrompe a sua fala acerca de João Batista, e ele agora começa a falar com o povo que chegou ali cansado, sobrecarregado e oprimido. Porque quando os mensageiros saem do meio da multidão, Jesus continua pregando. Além da lição de moral, Jesus continua pregando, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a salvação. Quando João Batista entende que Jesus estava cumprindo a missão ao qual havia sido profetizado sobre ele pelos profetas, pelos salmos, por Moisés, João Batista fica tranquilo. Mas hoje, a mensagem que Jesus ele manda dizer para você hoje é que não é para você duvidar, não é para você questionar. Talvez você hoje esteja com um pouco de fé, mas Jesus ele não te julga. Jesus ele poderia muito bem dizer assim: oxe, João Batista está duvidando de mim, logo João. Ei, rapaz, a coisa esquentou pro lado de João, viu? Imagina aí Jesus dizendo: oxe, logo João se desviou, esfriou na fé, entrou em depressão. O que é isso? João não é um profeta forte? Mas não, Jesus não condenou João Batista naquele momento de dúvida. Jesus disse: vocês vão lá e falem para João Batista tudo o que vocês estão vendo. Porque Jesus sabia que o melhor para João Batista não era ele sair da prisão, mas era ele entender que ele cumpriu a missão dele. É Jesus dizendo: você cumpriu a sua missão, o seu propósito foi válido, o que você fez valeu a pena, porque João foi aquele que prescindiu o ministério de Cristo, aquele que preparou o caminho para Jesus, aquele que batizou, que preparou os corações para ouvir a mensagem de Jesus. E João Batista, quando ouviu o que Jesus havia mandado os discípulos dizer, ele ficou satisfeito, porque ele entendeu que Jesus não julgou, Jesus não condenou, Jesus estava confirmando que a missão de João Batista, ela foi uma missão concluída, valorosa, importante. E Jesus ele continua dizendo para a multidão: tem gente aqui que está cansado, tem gente aqui que está sobrecarregado, tem gente aqui que está oprimido, mas venham até mim, porque eu vou aliviar você, eu vou tirar esse fardo, vou tirar esse peso, vou lançar sobre vocês o meu jugo, porque aqueles que aprendem de mim entendem que eu sou manso e humilde de coração, e acham descanso para a alma de ambos os que me buscam. Porque quando começarem a me buscar, a receberem o alívio, vão saber que o meu jugo é suave, que o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: eu vou arrancar de você esse peso, eu vou arrancar de você essa fadiga, eu vou arrancar de você essa exaustidão, eu vou tirar de sobre tuas costas esta angústia que tem te feito ficar pesada, porque hoje foi um dia de choro, um dia de preocupação, um dia que você aguentou calado, um dia que a vontade que você sentiu foi de gritar, foi de se trancar, foi de tirar satisfação. Talvez a vontade que você sentiu foi de expressar, liberar do seu coração todo o estresse, mas não, você se segurou, você buscou um pouco de força, no mínimo de força que você teve, se manteve segurado na cruz. E Jesus hoje se apresenta para dizer para você: vou tirar o fardo, vou tirar o peso, vou tirar a sobrecarga que há sobre você, vou tirar o cansaço de você, você que está cansado, sobrecarregada e oprimido. Jesus vai tirar de sobre você e vai colocar sobre você a mão dele, é uma mão forte, porque ele manda dizer que hoje ele tem bênção
que os céus liberarão para a tua casa. Em todos os quesitos, você vai começar a ver muitas coisas, Deus abençoando, abrindo a porta, porque hoje Jesus te cura. Hoje Jesus te cura. Pega o teu copinho com água aqui, nós vamos orar agora. Quem não pegou o copo com água, vá lá na cozinha, na sala, enche o teu copinho com água e deixa ele aí do lado segurando assim nas mãos. Escute, salva essa mensagem aí em algum lugar, porque você ainda vai voltar aqui para agradecer. Eu vejo você voltando aqui, agradecendo a Deus. Já pegou o teu copo com água? Quem não pegou, dê um pausa, vá lá, pegue. Eu vejo você testemunhando os milagres de Deus na sua vida. Vamos orar, vamos consagrar esta água e participar deste ato profético da cura, do milagre de Deus. Pai, isso aqui é um copo com água, Senhor. É uma água simples. O elemento, Senhor, conhecido como H2O, que em suma é utilizado para praticamente tudo. Para fazer a comida, o suco, a vitamina. É utilizado até em remédios. Essa água tem uma utilidade que é a maior de todas, que é matar a sede, revitalizar o corpo, Senhor. Mas também hoje, essa água tem como símbolo, Senhor, um ato profético espiritual, porque ela não será mais apenas um H2O, vai ser uma água consagrada, porque nós oramos e consagramos esta água, abençoamos e ungimos essa água para que a partir do momento que essa pessoa beber, essa pessoa possa ser curada, renovada, fortalecida. E essa água, Senhor, seja cheia da tua unção, para que a tua unção através da água, Senhor, faça parte, Deus, de cada molécula, organismo, faça parte do corpo desta pessoa. Em nome de Jesus, beba da água. Quem colocou seu pedido de oração agora, eu já peço que você abra o teu coração, que eu quero apresentar cada pedido, cada nome, cada pessoa que chegou aqui. Aqueles que não colocaram ainda, coloca o nome, o pedido que eu vou orar agora. Eu vou unir a minha fé com a sua agora, nesse exato momento. E eu quero pedir a você, abra o seu coração, desperte a sua fé agora, em nome de Jesus. Aqueles que não clicaram ainda, clica no coraçãozinho, no joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais. Abençoe a obra que Deus levantou. Deus, nós apresentamos cada pedido, Deus, de oração, cada nome, cada servo teu, cada serva do Senhor. Eu te peço, Pai, abençoa este homem, abençoa esta mulher, Deus, que chegou aqui precisando do milagre, que chegou aqui precisando, Senhor, da cura, que chegou aqui, Senhor, precisando, Senhor, das tuas maravilhas. Eu quero abençoar, Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, Deus, que está aqui hoje, ouvindo esta palavra, recebendo esta oração, que o Senhor possa tocar, Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Espírito Santo, abençoar a casa, abençoar a vida. Eu entrego cada pedido, cada nome, cada projeto, propósito, cada pessoa que está sendo apresentada em tuas mãos, para que o Senhor possa responder, fazer milagre e assim deliberar bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas para a casa, para a vida e para o lar de cada uma dessas pessoas que aqui estão junto comigo orando, em nome de Jesus. Assim eu oro e já abençoo essa pessoa, crendo que as portas irão se abrir e as bênçãos vão chegar. Recebe com fé. Envie para mais corações. Tem mais alguém precisando? Libere essa mensagem para que outras pessoas recebam. Mande para mais corações. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de nos seguir. Porque hoje Deus manda dizer assim, que Ele vai abrir portas, que Ele vai liberar as bênçãos, e que você vai ser uma pessoa próspera, grande, porque Deus manda dizer assim para você: tem um contrato te esperando, viu?
Tem um contrato te esperando para daqui a alguns dias. Porque Deus me disse que existe um propósito muito grande para Ele fazer acontecer na sua vida. Tem 3 coisas que papai vai colocar na sua mão. Por causa de algo que você fez. Por causa de algo que você colocou nas mãos de Deus. Por causa de algo que você fez diante de Deus. Na verdade é uma atitude que você tomou diante do Senhor, porque a palavra de Deus liberada para você agora, nesse momento, Deus me mandou dizer isso para você agora, que a mensagem que Ele destaca para você nesse momento é que Ele já liberou a bênção. É que o tempo agora não é mais de você chorar, lamentar e perguntar porque deu errado, porque não deu certo, porque travou, porque se complicou, não. O tempo agora não é de perguntar, não é de se preocupar. O tempo agora é de você começar a tratar em alguns assuntos de pontos que precisam ser colocados no seu devido lugar, porque papai está falando hoje que a bênção de Deus, ela vai ser liberada sim para você. Que o milagre de Deus, ele vai ser liberado sim para você. Que a obra de Deus, ela vai ser liberada sim para você. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai sim fazer a obra na sua vida. Que o Senhor, ele vai sim trabalhar na tua causa. Que Deus, ele vai sim operar na tua vida sentimental. Vai cuidar dos teus sonhos. Vai cuidar dos teus planos. A palavra de Deus hoje é sim para você. Porque você já recebeu vários nãos na vida. Porque você já ouviu muitos não que a vida te promoveu. Porque você já passou por muita pancada que a vida te ofereceu. Mas agora a palavra de Deus para você é que já está certo. Já foi liberado. Já está decretado para o milagre, para a providência, para a bênção, para a dupla honra, para o querer e o agir de Deus ser deliberado para a tua vida, para a tua casa. Já está liberado por Deus. E você não vai precisar fazer nada não, viu? Tem 3 coisas que Deus disse aqui para mim, Samuel. Eu vou colocar na mão do meu servo e da minha serva. Porque tem 2 coisas, 2 atitudes que você fez diante de Deus, que Deus se alegrou com você. E o Senhor manda dizer assim para você hoje: o tempo chegou, guerreira. O tempo chegou, guerreira. Eu sei que você já chorou muito. Porque no quesito vida, porque no que diz respeito à vida, você já sofreu muito. Porque no que diz respeito à vida, você já lamentou demais. Porque no que diz respeito à vida, você já chorou demais. Já levou muita pancada. Já viu muitas portas se fechando na tua cara. Sabe aquele momento em que você começa a chorar porque você vê muita gente saindo de perto de você? Você vê as pessoas indo embora. Você vê algo que você conquistou sendo retirado de você. Você vê coisas que você almejou sendo arrancado. Você começa a perder, você começa a viver alguns momentos em que coisas são retiradas de você, mas nada na nossa vida acontece sem que haja um propósito específico em cima daquilo. Deus está dizendo hoje: vou tratar com a sua dor,
vou tocar no seu coração, vou derramar o meu bálsamo sobre a tua vida, vou mostrar para você que eu sou Pai, que eu sou Deus, que eu sou amigo, que eu sou cuidador, que eu sou porto seguro, que eu estou no controle, que eu abraço, que eu conduzo, que eu abençoo, que eu fortaleço, que eu estou na frente, eu estou guardando, estou livrando, estou liberando, estou abençoando, estou fazendo a obra. Eu vou mostrar para você que eu estou presente em todos os momentos da tua caminhada, e não há nada e não há ninguém que vá interferir, não há nada, não há ninguém que vá atrapalhar aquilo que Deus, aquilo que papai já começou na tua vida. Portanto, hoje abra bem o teu coração, preste bem atenção na palavra de Deus, porque Ele está dizendo: este choro que você tem derramado será convertido em bênção. Ei, esta agonia que tu tem no teu coração, Deus vai inverter em alegria. O salmista disse no Salmo de número 126, quando Deus, Ele restaurou a sorte de Sião, quando Deus derramou a bênção, quando Deus fez a gente viver uma mudança de cenário, a gente viveu como quem sonha, a gente estava como se fosse em um sonho, os nossos olhos se encheram de brilho, o nosso coração se encheu de alegria, e os nossos lábios entoaram uma canção que dizia: grandes feitos tem feito Deus por nós, maravilhas tem realizado Deus por nós. Deus está dizendo: ei, agora se prepara, porque vai chegar uma fase na sua vida que você vai pensar que está sonhando, vai chegar uma fase na sua vida que você vai dizer assim: será que isto não passa de meramente um sonho? Será que isto não passa de uma ilusão? Será que é verdade isso que está acontecendo? Será que isso é real? Porque a gente, no decorrer da vida, no decorrer das circunstâncias, a gente está tão acostumado com pancada, a gente está tão acostumado com perseguição, que quando começa a acontecer coisa boa, a gente já começa a desconfiar. Sabe aquela pessoa que vive naquela turbulência da vida, que vive no maremoto, que vive numa situação como se tudo fosse desmoronar contra a vida dela, mas sabe, essa pessoa às vezes ela está tão bem com Deus, está tão tranquila, está tão em paz com Deus, que às vezes a turbulência da vida não abala ela. Mas sabe aquele momento em que as coisas começam a dar certo? Sabe aquele momento em que as coisas começam a pegar o jeito, como diz o ditado? Sabe aquele momento que as coisas começam a ficar mais brando, mais calmo? Só que tem um porém, tem gente que quando as coisas começam a dar certo, que quando começa a ter paz, já fica desconfiado, já fica perguntando: tem alguma coisa errada? Tá tudo calmo demais, tá tudo dando certo. A tendência do ser humano no momento desse é começar a questionar: será que tem algo errado? Sabe por que isso? É porque a gente está tão acostumado com pancada, a gente está tão acostumado em enfrentar a luta, que quando as coisas começam a dar certo, a gente já começa a desconfiar, pensar que é uma pegadinha. A gente já começa a achar que é uma pegadinha, que tem alguma coisa errada, que vai acontecer alguma coisa pior. Só que não, escute. Nem sempre quando as coisas começam a dar certo é porque tem algo errado, não, querida. É muitas das vezes é porque Deus está fazendo você viver uma mudança de cenário que vai fazer você entender que a bênção de Deus é maior que a prova, que a prosperidade de Deus é maior do que a crise, que a alegria de Deus é maior do que a tristeza, que a dupla honra de Deus é maior do que as perdas. Ei, querida, entenda, quando o cenário começar a mudar, não precisa você desconfiar, não, somente agradeça, aproveite e viva o que Deus vai projetar para a sua vida, porque uma coisa eu garanto, vai ser por muito tempo, vai durar muito tempo a tua alegria. Deus, Ele vai inverter o cenário
cenário de forma que você vai dizer assim: grandes coisas tem feito Deus por nós, maravilhas tem feito Deus por nós. Lembre de José. José estava no Egito por uma ocasião. Que ocasião é essa, pastor? A inveja, a malícia e o sentimento controverso no coração dos irmãos. José foi parar no Egito porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como mercadoria, colocado na mão dos mercadores ismaelitas, que levaram José para o Egito para o vender a troco de moedas. Como escravo que foi parar na casa de Potifar, foi injustiçado, foi julgado, foi condenado por um crime que não cometeu, passou anos e anos dentro da prisão do palácio. Ei, o Senhor me disse aqui para mim dizer para você: a prova, ela tem um prazo, ela tem um tempo determinado para acabar, mas quando começar a bênção, não vai ter prazo e não vai ter tempo determinado para acabar, não, querida. A única coisa na nossa vida que tem tempo e prazo determinado para acabar é a tristeza, é a prova, é o choro, é a lágrima, porque quando vem a alegria, a Bíblia não determina prazo nem tempo determinado. A Bíblia não fala sobre questões de tempos no que diz respeito à dupla honra, no que diz respeito à alegria. A palavra do Senhor diz que dos 15 anos até os 30 anos, José, ele viveu na prova, sendo escravo, escravizado, julgado, condenado, humilhado por algo que ele não merecia e nem muito menos fez. Poxa, pastor, o senhor está dizendo que 15 anos, aproximadamente 15 anos, José enfrentou uma provação que ele não esperava, viveu o que ele não merecia. Mas isso é muito terrível, pastor, isso é ruim demais. Qual o ser humano que suportaria o que José suportou? Ei, deixa eu dizer uma coisa, porque a gente só consegue ver a prova que José passou, mas não consegue entender o porquê que Deus o colocou ali e o que Deus fez mais na frente. Porque a palavra do Senhor vai dizer que de 30 anos José é nomeado governador do Egito. Dos 30 até os 110 anos, entenda bem, faça o cálculo comigo. Dos 15 aos 30, prova, julgamento, condenado, humilhado, escravizado, vendido, maltratado, desprezado. Dos 15 ao 30, mas dos 30, após ser nomeado governador do Egito, até os 110 anos, José permaneceu vivendo dupla honra, sendo honrado, sendo praticamente um rei na terra, sendo tratado como um rei. Foram 80 anos, 15 de prova e 80 de bênção, praticamente 6 vezes mais. A vitória na vida de José, ela foi de forma multiplicada 6 vezes maior do que aquilo que ele enfrentou de crise e de adversidade. Sabe o que Deus está dizendo? A alegria é maior que o choro. A dupla honra é maior que a perda. O que tem prazo de validade é a aprovação na sua vida. O que tem prazo de validade é a adversidade que você enfrenta na vida. O que tem prazo de validade é o choro, é a perseguição. Salmo 30 diz que o choro dura uma noite, prazo de validade, mas a alegria ela vem pela manhã. Decreto, determinação, ela vem. E quando vem, a palavra não diz que vai sair a alegria, que vai cessar a alegria. Isaías 61, o servo, o profeta Isaías, ele declara e fala assim: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, na terra da tua aflição possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Sabe o que ele está dizendo? Não, onde você está sendo afligido, você vai ter perpétua alegria. O que é perpétua? É uma alegria que nunca vai acabar. Perpétua alegria, alegria para sempre. Ou uma alegria duradoura, ou uma alegria eterna. A luta, a prova, a angústia, a aflição, a vergonha,
Tem prazo de validade o choro, a depressão, a ansiedade, a crise, a provação, a porta fechada, a preocupação. Tem prazo de validade, mas quando Deus determinar que chegou o dia, que chegou a hora e quiser fazer a bênção dele chegar e colocar nas tuas mãos, não tem quem tome, não tem quem peça, não tem quem atrapalhe, não tem quem barre o projeto e o decreto de Deus. Isaías capítulo de número 40 diz: mas agora assim diz o Senhor, escute, porque eu sou o Senhor que te criou, a Jacó. Aí ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Deus está dizendo hoje: eu vou agir na tua vida. Deus está dizendo hoje: eu vou agir na tua casa. Deus está falando hoje: eu vou agir na tua parentela. Mas não precisa se preocupar, porque Deus me disse que alguém que chegou aqui chegou preocupado. E eu quero orar por você. Daqui a pouquinho eu quero levantar uma oração profética. Então você vai fazer o seguinte: coloque o seu nome aqui do lado, em algum lugar. Digita o seu pedido de oração. Se quiser apresentar, apresente o nome de alguém. Pode apresentar o nome do seu ente querido, um desejo seu, um projeto, algo que você queira que Deus faça por você. Pode escrever. Em algum lugar e no comentário você vai digitar o seu pedido de oração. Que eu quero colocar a sua vida no joelho. Quero orar por você agora. Eu quero unir a minha fé com a sua. Ainda nesse vídeo, eu vou estar erguendo a minha voz em oração por você, pela tua causa, pela tua vida, pelo teu propósito com Deus. Escute, tem gente que não crê nisso não. Tem gente que não crê na oração. Tem gente que não acredita na bênção de Deus. Tem gente que não toma posse das bênçãos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que a oração, ela tem poder. O profeta no Antigo Testamento, 2 Crônicas capítulo 20, depois de uma vitória, o profeta ele chegou no meio do povo e disse assim: crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. Sabe o que papai está falando hoje para você? Você vai prosperar. Você vai prosperar. Os incrédulos, eles não querem nem saber. Mas papai me disse que tem escolhido aqui que vai viver a bênção. Mas Deus me disse que aqui chegaram escolhidos, que vão viver a bênção, que vão viver milagre, que vão viver projeto, que vão viver duplão. Deus me disse aqui: Samuel, eu tenho escolhidos que eu preparei, que eu selecionei, que eu determinei para viver a minha bênção, que eu determinei para viver os meus milagres. Você é escolhida, você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus para viver uma grande bênção da parte do Senhor. Você é escolhida de Deus. Não tem quem peça você de viver o que Deus projetou. Não tem quem atrapalhe você de viver aquilo que Deus determinou para você viver, guerreira. Então hoje Deus manda dizer assim: enxuga a lágrima. Enxuga a lágrima, enxugue a lágrima. Porque você vai cantar. Decalas, odeminagas. Porque você vai exaltar ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Enxugue a lágrima. Porque você vai cantar o hino de vitória dizendo que só o Senhor é Deus. Enxugue a lágrima, guerreira. Porque tem chão para você pisar. Tem vitória para você alcançar no meio do vale.
Eita, Deus tremendo, Deus poderoso. Tem gente que quando olha para tu hoje diz assim: ela sonha demais, ele sonha demais. E Deus manda dizer assim: continua sonhando, porque tem gente que vai depender do teu sonho. Continua sonhando, porque tem gente que vai precisar desse teu sonho. Tem gente que vai dizer assim: eu preciso dele, eu preciso dela. Tem gente que vai precisar do teu sonho. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: eu tenho que buscar conselho com ele, eu tenho que conversar com ela urgente, eu tenho que pedir oração a ele, eu tenho que pedir oração a ela, porque a tua vida vai ser um símbolo de inspiração, você vai ser um exemplo de superação, você vai ser uma pessoa que vai transmitir inspiração, você vai ser uma pessoa que o teu brilho vai atrair as pessoas para perto de você. Porque as pessoas, quando olharem para você, não vão enxergar uma pessoa comum, vão enxergar o brilho de Deus, vão ver Deus na sua vida, vão ver a mudança que Deus fez e consequentemente vão enxergar Deus em você, vão enxergar Deus na tua transformação, na tua vida, na tua vitória. Vão ver Deus, vão ver o que Deus fez, a forma como Deus tratou e trabalhou. Deus manda dizer para você hoje: não é hora de você baixar a cabeça, não é hora de você questionar, é hora de você aceitar o que papai decretou. Deus viu o que você fez. Mas deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Deixa eu te perguntar algo que Deus mandou perguntar para você hoje. Você crê que papai vai mudar o cenário em todos os quesitos? Quando eu falo mudança, eu falo em todas as áreas: financeira, sentimental, espiritual, familiar. Porque papai manda dizer assim: quando eu faço a mudança, quando eu determino, é para fazer acontecer a mudança por completo. Não é pela metade, não é 50%, não é 10, não é 20, não é 30, não é 99, não é 99,999, não, é 100% a mudança de Deus. Na sua vida Deus vai fazer. E eu quero perguntar para você: você crê que Deus vai fazer mudança? Você crê que Deus hoje está mudando esse cenário? Que Deus está tratando? Que Deus está te levando para um novo patamar? Você crê nisso? Então confirme aqui, digita aí do lado, comente assim: eu creio que Deus vai entrar com mudança na minha vida. Já clica no coraçãozinho, clica no joinha para dar uma força para essa mensagem. Escute com muita atenção. Você vai viver um testemunho tão grande que muitos vão se surpreender. Vai ficar um burburinho por aí. Tem gente que vai querer saber, vão começar a perguntar nos cantos, porque não vão ter coragem de perguntar a você. Vão começar a perguntar de canto a canto, porque não vão ter coragem de perguntar a você. Como foi que ela fez? Como que ela conseguiu? O que foi que ele fez? Deus viu duas coisas, duas atitudes que você tomou. Primeiro, você disse assim, porque foi algo que você disse para Deus. Você disse assim: Deus, eu não vou desistir. Você falou para Deus e disse assim: Deus, eu não vou parar por nada, não vou baixar a cabeça, não vou desistir. E a segunda coisa que você fez foi algo que você colocou no seu coração, porque você disse assim para você mesmo, você falou consigo mesma: eu vou lutar por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu sonho. Eu vou correr atrás. Você deixou na mão de Deus, você disse assim: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, e eu não vou parar até eu conseguir a minha bênção. Escute com muita atenção, porque Deus manda dizer que já foi decretado. A porta já se abriu. O milagre já foi determinado por Deus.
Deus manda dizer para você hoje, só descansa. Porque como eu falei aqui desde o começo da mensagem, o que tem prazo de validade é a luta, é a prova. Mas quando a gente vive debaixo de uma palavra, a bênção ela é eminente. A bênção ela é eminente. Escute, preste atenção, porque Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra ela não vai passar. O que não tem prazo de validade é aquilo que Deus determinou. É vitória, é bênção, é dupla honra, é superação, é mudança, é transformação, é libertação, é crescimento, é prosperidade. É quando Deus tira a gente do vale e muda o nosso setor, a nossa situação. Tu não disse para Deus que não ia desistir? Tu não falou para Deus que ia tomar uma decisão de buscar, de continuar, de viver aquilo que Ele projetou? Tu não entregou na mão de Deus? Se prepare, porque Deus vai colocar 3 coisas em suas mãos. Primeiro, Deus manda dizer assim: se prepare para pegar a chave da conquista. Deus manda dizer assim: quando eu determino, porque eu tenho promessa. Deus falou para você que você ia prosperar. Deus não disse para você que ia colocar uma chave em tuas mãos. Se for mentira, tem problema não, você pode ignorar. Agora, se for verdade, já confirme e digita aí: pastor, tudo que o Senhor está falando é a mais pura verdade. E se eu fosse você, eu salvava essa mensagem, eu mandava no privado, no PV, na conversa de alguém, para depois você voltar aqui. Porque eu vejo você voltando aqui, agradecendo. Esse vídeo vai ser um símbolo de inspiração para você. Vai ser, como é que eu posso dizer? Vai servir de testemunho. Porque Deus me mostra Ele colocando uma chave em tuas mãos agora, nos próximos dias. Vai demorar não. E essa chave é uma conquista de Deus para você viver, papai manda dizer. Essa chave é uma conquista que Deus colocará nas suas mãos. E é para você se preparar para viver as conquistas de Deus. E é para você se preparar para viver as bênçãos de Deus. E é para você se preparar para viver os milagres que Deus determinou para você viver. Porque o Deus que você serve é Deus de conquista. O Deus que você serve é Deus de milagre. É o Deus que muda o cenário, é Deus que dá vitória. É Deus que abraça. É Deus que fortalece. É Deus que fortalece. O Deus que você serve, Ele é Deus que fortalece. O Deus que você serve é Deus que entra no meio do vale para dar vitória ao servo dele, à serva dele. Segunda coisa que Deus vai colocar nas tuas mãos é um papel para você assinar. Eu vejo Deus colocando um papel em tuas mãos e você assinando uma papelada. Quando você olhar assim, você vai dizer: meu Deus, o que é isso? Que bênção é essa? Tem um contrato para você assinar. Eu vejo você assinando um contrato que mudará a direção na tua vida financeira. E eu vejo Deus colocando uma empresa nas tuas mãos para você gerenciar. Porque Deus me disse: se prepare, o tempo vai mudar. Tem algo que você vai administrar. Você não foi chamado para ser empregado, nem muito menos trabalhar para ninguém. Eu estou falando com alguém aqui que tem chamado para prosperar. Tem chamado para crescer, para chegar longe. Para viver coisas que muitos duvidaram que você viveria. E eu quero orar por você agora. Quem não colocou o seu nome, coloca o nome, o pedido de oração aqui do lado. Eu quero fazer uma oração de fé. Aqueles que puderem, já clica no joinha no coração, deixa um mimo, eu gostei demais. Abra o seu coração. Fecha os teus olhos e ora junto comigo agora. Una a sua fé com a minha.
Em nome de Jesus, Pai amado, Senhor, eu entrego a vida de cada um dos teus servos aqui em tuas mãos. E eu te peço, Deus, encarecidamente abençoa, fortalece, protege, Deus. Libera a tua bênção sobre esta vida. Libera a tua graça sobre esta vida. Libera o teu Espírito, Senhor, sobre esta casa, Deus. Ó Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, encarecidamente, Deus, toca na vida desse homem, na vida dessa mulher, para que possam viver de conformidade com a tua vontade, para que possam viver de conformidade com o teu querer, para que possam chegar na onde o Senhor projetou, para que possam alcançar o que o Senhor determinou, para que possam ser aquilo que o Senhor projetou para serem, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço hoje, eu te peço com todo o meu coração, abençoa esta casa, abençoa esta vida, abençoa o coração desse homem, o coração dessa mulher, para que o Senhor, meu Deus, possa fazerem viver os teus projetos, as tuas promessas, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. Eu entrego cada pedido, toma a frente, recebe cada nome, cada pedido e converte em resposta, milagre e surpresa, em nome de Jesus. Receba com muita fé. Tem mais alguém precisando ouvir esse recado? Mande para mais corações que vão precisar ouvir esse mensagem agora. Já se inscreva, ative o sininho e me siga. Que Deus ele abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.